mais uma vez estamos aqui reunidos para uma palestra do mês de férias aqui do céu. Então, durante o mês de julho e durante o mês de novembro, que novembro é considerado mês espírita aqui na cidade, então nós fazemos palestras semanais. Então, todas as semanas, a gente, ao invés do evangelho, daquela primeira assistência que nós temos, fazemos a palestra. E no dia de hoje, né, pode estar estranhando que não é o Luciano que está aqui, né, porque essa palestra era ele que ia ministrar, mas infelizmente ele está com uma gripe muito forte, impossibilitado de estar aqui no momento. Mas então estou aqui representando ele, não sei que não é a mesma coisa, de acordo com a nossa amiga Gabi, mas vou tentar representá-lo aqui falando um pouquinho sobre vícios e a ilusão da liberdade, tá bom? Então, vícios é a ilusão da liberdade, o despertar da consciência. Então, o que é liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De João, frase de Jesus. Então, a gente fica sempre buscando essa liberdade, né? Todo mundo quer liberdade. Mas aqui ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é essa verdade que Jesus prega? Qual que é essa verdade, né? Então, liberdade não é fazer tudo o que nós queremos. A gente pode falar assim, quando a gente é adolescente, ou quem tem filho adolescente, né? Ou convive com adolescente, o que eles mais querem é o quê? É ter liberdade. A liberdade de poder fazer o que eu quero, a liberdade de sair e voltar sem hora, poder voltar a hora que eu quero. Então a gente pensa que às vezes fazer o que eu quero, ou fazer ou não ter horário, essa é a liberdade, quando na realidade isso não é uma liberdade, né? É possuir domínio sobre si mesmo. Então será que nós temos domínio sobre nós mesmos? Será que eu sou capaz, de repente, de falar não e o meu não vai ser um não mesmo? Será que eu sou mais forte, às vezes, do que os meus impulsos? Quem controla nossas escolhas? A nossa consciência ou os nossos impulsos? Quando Jesus fala de liberdade, que a gente tem que conhecer a verdade, ela nos libertará, é uma liberdade da nossa consciência, é uma liberdade da gente conhecer exatamente o próximo slide vai falar uma coisa que a doutrina fala, que é a lei de ação e de reação. Então a gente tem liberdade. O adolescente pensa assim, mas eu vou poder fazer isso, isso, isso. Ele está pensando no que ele vai poder. Mas será que ele está pensando que toda ação dele vai gerar uma reação e que às vezes essa reação não vai ser tão legal e que ele vai ter que assumir as consequências dos atos? Então a gente às vezes fica só pensando numa coisa e não enxerga o outro lado, né? Pode mudar para mim, Fábio, por favor? Aí tem o livre-arbítrio, que a gente fala, né, da doutrina espírita, a questão do livro dos espíritos, que é 843, diz assim, o homem tem o livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem, sim, pois tem a liberdade de pensar e de agir. Deus proíbe vocês de alguma coisa? Deus chega e fala, olha, vocês não podem fazer isso, vocês podem? Isso vocês podem. Não, nós temos total liberdade de fazer as nossas escolhas. Se Deus estivesse entre, como os jovens dizem, mais antenado e falasse, não faz isso, com certeza a nossa vida seria muito melhor. Eu vejo Deus, às vezes, para mim, quando eu dou muita aula, eu vejo Deus, às vezes, trago para a figura de um pai, de uma mãe. Dessas pessoas que estão ali trabalhando com umas crianças, né? Então, é como se nós fôssemos as crianças e Deus fosse o nosso pai mesmo. Então, geralmente, o nosso pai fala, olha, não faz isso, não é legal. Só que a gente não tem consciência das consequências. O que a gente faz? A gente vai lá e faz. Aí acontece o pior. O pai não vai brigar. O pai vai falar, eu falei para não fazer, tá vendo? Agora você aprendeu, não é assim? Tem pai que bate depois, né? Mas vamos pensar naquele pai que vai pegar aquilo como um aprendizado e vai falar, olha, não é legal, eu falei para você. Mas às vezes nós somos essa criança que precisa passar por certas situações. A gente não consegue ouvir esses conselhos de pessoas não é mais velhas, mas pessoas que já passaram por certas situações. Seria tão bom, de repente, se alguém chegasse e falasse assim, olha, não faz isso, que você vai se machucar, não vai ser legal. Mas será que vai acontecer comigo também? Mas será que comigo não vai ser diferente? A gente vai lá, faz, dá tudo errado e a gente aprende. Né? Como ele fala aqui, toda escolha gera um aprendizado. Né? Somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências.
Se eu pego um terreno bem limpinho, eu vou plantar um monte de maçã e me dá vontade de chupar uma laranja, eu vou ter uma laranja para chupar? Porque eu só plantei maçã. Não é verdade? Eu vou colher exatamente o que eu plantei. Se eu não plantei a laranja, eu não vou ter. Então, o que ele fala aqui, né? Esse livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas, sejam elas quais forem. Mas será que eu vou gostar na hora de colher? O que elas vão me gerar? Os frutos que aquelas minhas escolhas vão gerar? Tem adolescente, eu falo muito de adolescente, gente, porque eu trabalho com a mocidade. Então tem adolescente nessa hora, vai lá, corre pro colo da mãe, corre pro colo do pai, se esconde debaixo do cobertor, não quer sair do quarto, achando que dessa forma as consequências não vão alcançar. Mas alcança, a gente também. Não adianta a gente, de repente, fingir que nada aconteceu, porque ali está esperando as consequências dos nossos atos, né? Mas sempre vai ser, sempre, gente, mesmo errando, a gente vai estar sempre aprendendo. O que é o vício, né? Já que estamos falando de vícios. O vício, a gente sempre pensa no álcool, no cigarro, nas drogas, mas hoje em dia também os jogos, né? Com essa nossa Bex agora, né? Você pode, pelo seu celular, você tem acesso, às vezes até os jovens não têm consequência que é uma coisa paga, a mãe às vezes vem com um cartão, achando que vai facilitar para fazer uma compra rápida, e esquece que esse cartão ele pode ser utilizado em qualquer aplicativo. O celular não sabe quem está atrás, se é o pai ou se é uma criança. Simplesmente eles vão liberando. Então a gente tem várias histórias de pais que de repente não tem mais nem limite no cartão porque a criança usou para um joguinho. Mas para um joguinho lá, Roblox, joguinhos que eles jogam, né, que não tem nada assim, mas usaram, né, porque tem coisas pagas. Mas e as pessoas que fazem jogo de aposta, né, o jogo de azar? Redes sociais, então tem pessoas que são viciadas em redes sociais. Eu só saio de casa depois que eu ver, eu só saio de casa depois que eu postar. Pornografia, compras impulsivas, maledicência. Maledicência também vicia. Falar mal dos outros não é bom? Fazer fofoca não é maravilhoso? A gente vê, por exemplo, as próprias novelas, né? Eu não assisto mais, graças a Deus, mas a gente vê as novelas, mas você viu, é como se estivesse fofocando da vida de outro, mas dentro de um assunto de uma novela. E aquilo, mas a vizinha também, aí já gera assunto para fora disso. E a maledicência é um vício. E a gente fala, sabe como é que a gente para um fofoqueiro? É não ouvindo a fofoca, ou não questionando, ou parando a fofoca ali. Aí o fofoqueiro não procura mais a gente. Não vou mais lá. Eu conto a fofoca, ela nem se interessa em perguntar nada. Ela nem se interessa, de repente, de passar a minha fofoca. Então, aquela pessoa, o fofoqueiro não procura mais. Ele vai procurar aquele que vai receber a mensagem, que vai querer passar a fofoca adiante. E a fofoca é um vício. Você já conhece aquela pessoa que chega, parece que está se coçando para te contar alguma coisa e você não faz questionamento? Pelo amor de Deus, pergunta alguma coisa. Tá bom, o que você quer me contar? E já começa a fofoca a rolar. Mas a gente tem que tomar controle sobre isso, porque também é um vício, né? Excesso de trabalho é um vício, qualquer comportamento que retira a nossa autonomia. Então a gente tem uma visão, às vezes, de vício. Mas isso não é um vício. É um vício sim, porque tudo aquilo que... todos os vícios começam prometendo liberdade e terminam impondo dependência. O primeiro gole é uma escolha. Os sequências, que já não são mais o primeiro, se tornam um hábito, já tiraram a nossa liberdade. A gente já não fica mais sem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação aos vícios. Pode mudar, Fá. Então, do hábito ao cativeiro. Primeiro a gente faz uma escolha, aí a gente vai repetir essa nossa escolha. Essa nossa escolha repetida vai virar um hábito. Esse hábito vai causar uma dependência e essa dependência vai causar uma escravidão. Ou seja, eu não consigo mais viver sem. Aí fala, o primeiro passo é livre, os seguintes tornam-se cada vez mais difíceis. Quando a pessoa fala, mas se eu quiser eu paro. Quando a pessoa fala, o dia que eu quiser eu paro, ela já está viciada. Ela não vai mais parar. Porque é uma ilusão. A neurociência hoje em dia, eu falo que a neurociência está avançando bastante. Ela tem auxiliado na compreensão da doutrina espírita. Porque se você pega a doutrina, Kardec, Chico, eles falavam muitas coisas lá na 1800,
1930, com o Chico, né? Eles falavam muitas coisas que hoje em dia a neurociência vem trabalhando e vem falando. Então, quando a gente dá alguma coisa para, por exemplo, a gente pega um vício que não é tão saudável, mas aquele vício vai gerar neurotransmissores, que vão gerar dopamina, que é uma substância que dá prazer para o nosso corpo. Então, toda vez que eu fizer aquele ato, aquela minha escolha repetida, aquilo vai gerar um neurotransmissor que o meu cérebro vai receber como uma coisa legal e vai liberar a dopamina. Hoje em dia tem até livro, Geração Dopamina, né? Porque nós somos viciados nesse tipo de prazer instantâneo, de ter aquilo, por exemplo, eu vou ali, vou comprar só uma blusinha, eu vou ali, vou comprar só um sapato, mas é uma blusinha todo dia, é um sapato todo dia, é só um docinho, mas eu comi um docinho hoje, ontem, daqui a pouco eu já comi de novo, é só um cigarro, é só um gole, sempre uma coisa só, mas quando a gente percebe, aquilo já virou um vício e a gente não tem mais, se eu quiser eu paro, eu sou forte, eu consigo, não funciona mais assim. Né? Por que a gente não faz isso? Esse caminho também é para os bons hábitos, escolher, repetir e ele se torna um hábito. Todos os bons hábitos, eles são da mesma forma. Não que eles vão viciar, mas o nosso corpo vai pedir. Por exemplo, tem que beber tantos litros de água por dia, que é saudável. Por que eu não tento fazer aquilo ser uma escolha e repetir aquele hábito até que eu consiga? Mas deixa eu tomar uma Coca-Cola hoje. Mas deixa hoje eu tomar uma cervejinha, não beber água. É uma escolha, não é? Então, a gente poderia usar a mesma dependência para criar bons hábitos, mas a gente geralmente, os bons hábitos, eles não dão a dopamina rápida igual os maus hábitos, né? Ele vai dar, sim, uma coisa muito boa, mas com o tempo. Então, com o tempo, a gente não quer, a gente quer instantâneo, não é verdade? A gente está muito rápido, a gente está na era dos 30 segundos. O Reels tem 30 segundos, eu quero a dopamina em 30 segundos funcionando, não a longo prazo. Só que a gente sabe que o longo prazo é muito melhor. Pode? O vazio da alma, né? Então, Joana de Ângeles ensina que muitos vícios nascem da tentativa de preencher solidão, tristeza, culpa, ansiedade, falta de sentido e prazer. Então, o vício anestesia a dor, mas não cura a sua causa. Como que começa um vício? Muitas vezes um vício começa... antigamente, né, a gente via muita propaganda de cigarro, de bebida na televisão, a gente via os programas, né, Jô Soares fumando, entrevistando, então era uma coisa da sociedade, da moda, então você começava a adquirir alguns vícios justamente porque você estava vendo, aquele cara que eu admiro, ele fuma, aquela mulher que eu admiro bebe. Então a gente via e não era considerado um vício, e a gente acabava indo atrás. Hoje em dia tem uma preocupação maior a respeito disso, né? E muitas vezes, o que é um vício? Uma pessoa que cai no vício. Às vezes ela tem um vazio dentro dela, ela tem uma tristeza que ela não consegue superar, uma solidão, uma incompreensão, é como se ninguém me compreendesse, eu preciso me sentir aceita, eu preciso me sentir bem. Ela sente uma culpa por alguma coisa, que ela se culpa por algo, e a culpa, gente, é muito complicado, né? Porque às vezes a gente se culpa por coisas que ninguém consegue nos libertar, a não ser nós mesmos, né? A ansiedade, né? Nós vivemos num mundo ansioso hoje em dia. Tudo é para ontem, né? Tudo já é para ontem, mas é para ontem. Então isso vai gerando sensações dentro de nós que vai dando uma falta de sentido. Eu não tenho mais sentido de viver, não tenho mais, eu preciso preencher esse meu vazio. E muitas vezes a pessoa preenche com vício. Eu vou ali comprar alguma coisa, ou eu vou acessar uma rede social, ou eu vou usar um cigarro, um álcool, ou mesmo uma droga maior, eu vou fazer uso daquilo, porque durante alguns momentos aquilo vai me suprir. Só que é uma ilusão, mas para quem está passando por algo assim, que sente esse vazio, melhor sentir uma alegria, às vezes um pouquinho, do que não sentir nada. E a gente acaba se entregando aos vícios, né? A ilusão do controle. A gente sempre vai ter essa ilusão, que nós estamos no controle. Eu paro quando eu quiser. Mas será que eu vou parar realmente quando eu quiser? É só de vez em quando. É só de vez em quando de final de semana, que de repente pegou um dia da semana, que de repente já tem mais 2 dias. Quando a gente percebe,
todos os dias a gente vai estar dentro daquele vício. Não é mais uma coisa esporádica, já vai ser uma coisa diária, né? Não faz mal, mas esse vício eu não está fazendo mal para ninguém. Porque geralmente a gente fala assim, o fumante, ele está prejudicando... eu só fumo, eu prejudico só a minha saúde, não prejudico a sua. Entre aspas, né? Porque aquele que está perto do fumante acaba aspirando e fumando junto ali. Ou seja, a bebida a gente fala, mas a pessoa bebe, pode ficar agressiva, pode gerar alguma confusão, né? Um acidente, já não é só você. Mas mas o que vai ser o meu vício? Eu só faço uma fofoquinha. É só uma fofoquinha, eu só falei mal do Giba uma vez. Então é assim, a gente acha que não vai fazer mal. Mas será que realmente não vai fazer mal? Então quem está no comando? Nós, né? Vocês ou o hábito? Será que eu ainda estou no comando ou esse hábito, esse meu vício é mais forte? Então são perguntas para nossa reflexão. A lei de sintonia. Então, dentro da doutrina, a gente fala bastante sobre lei de sintonia, né? Então, nossos pensamentos, eles vão gerar sentimentos, né? Emoções. Essas emoções, elas têm um padrão vibracional e o nosso padrão vibracional faz com que a gente tenha companhias espirituais. A gente tem que pensar que o nosso espírito, ele é energia e ele vibra, né? Tudo que vibra, que é energia, cria o quê? Sintonias. Então, sabe aquela sintonia energética? Às vezes a gente vê uma pessoa pela primeira vez. Aí a gente fala, parece que meu santo bateu. Não, é porque a gente tem aquela sintonia. A minha energia está batendo com a energia daquela pessoa. Parece que eu nunca vi, mas parece que a gente se conhece de muito tempo, não é assim? É a mesma coisa, a gente tem essa sintonia. Então a gente tem que pensar que a nossa vibração, a nossa sintonia, de acordo com as nossas ações e atitudes, vão ter as nossas companhias, tanto as companhias materiais, né, como nós estamos aqui hoje, como as companhias espirituais, né, sem julgamento. Cada espírito se aproxima daqueles que vibram na mesma frequência. Então, se eu estou numa frequência legal, de harmonia, de amor, tentando me libertar dos meus vícios, eu vou estar em que padrão vibracional? E que espíritos vão estar nesse mesmo padrão que vão se aproximar de mim? Mas se eu estou numa vibe de tristeza, de melancolia, sabe? De vazio existencial, não estou me sentindo bem, eu estou depressiva, qual vai ser a minha vibração? Se eu caio nos vícios, né? Quais vão ser as minhas companhias espirituais? Pode mudar, tá? No André Luiz, a gente vai falar um pouco sobre vampirismo e obsessão. E depois, no próximo slide, vocês vão entender melhor. O André Luiz cita bastante vampirismo e obsessão. Ele fala assim, o encarnado consome a substância ou pratica o ato. O desencarnado, ainda viciados, absorve as emanações fluídicas, que são os vampirismos. E a vontade do encarnado enfraquece, que é o processo obsessão. Então, o que é tudo isso, né? Então, assim, o encarnado, a gente tem que entender que quando a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa. Se eu era uma pessoa legal, eu vou ser um espírito legal. Se eu sou uma pessoa que não tão legal, desencarnado, eu vou ser um espírito não tão legal. Porque eu vou ser exatamente a mesma pessoa que eu sou aqui, não vou mudar. Então aqui ele fala assim, o encarnado ele vai consumir uma substância, praticar um ato. Se eu sou desencarnado e eu sou a mesma pessoa, eu não vou ter as minhas necessidades? Eu não vou ter as minhas vontades? Não é porque eu desencarnei que os meus vícios acabaram. Então imagina só uma pessoa que era viciada em fazer fofoca. Ela vai ficar procurando algum fofoqueiro. Para quê? Para ir lá, naquele momento, quando a gente está fazendo a fofoca, a gente vai criar uma frequência vibracional e vai gerar uma energia. E é justamente aquilo que ela quer sentir, aquela energia do momento da fofoca. Eu sou viciado em álcool, em cigarro, ou em algum tipo de droga, independente. Eu vou me aproximar de espíritos, né, ou de pessoas encarnadas que têm o mesmo vício, porque no momento que ela estiver usando, o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma vibração e uma emanação fluídica, como eles falam aqui, uma emanação fluídica que eu vou conseguir aspirar. Ou seja, de alguma forma, por alguns instantes, aquele meu vício vai ser suprido. Isso que é o vampirismo, né? Às vezes, é um processo obsessivo. Não, às vezes é só um processo de necessidade, ou seja,
eu estou com abstinência, estou morta em abstinência, eu quero suprir meu vício, eu vou me aproximar de alguém que vai, naquele momento, suprir a minha abstinência. Só que, a partir do momento em que eu percebo que aquela pessoa não tem uma vontade forte de resistir ao vício, nem à minha presença, eu vou falar assim, opa, aqui tem um irmãozinho que vai me ajudar a não sentir tanta dor da abstinência. Então, aí sim, vai enfraquecer a vontade do encarnado e virar um processo obsessivo. Ó. Obsessão não cria o vício, ela fortalece uma tendência já existente. Então, o obsessor não vai fazer uma pessoa cair no vício. Por quê? É mais complicado. Ele vai direto em alguém que já tem aquele vício, porque é muito mais fácil, né? Pode passar, tá? Por favor. Perispírito, né? O perispírito é o nosso corpo espiritual. Então, a morte não elimina automaticamente o vício. O espírito leva consigo desejos, tendências, emoções e hábitos. Sem o corpo físico, permanece o sofrimento da abstinência. Então, a gente tem o nosso corpo perispiritual. Quando a gente desencarna, a gente deixa o nosso corpo físico. Acho que ninguém nunca levou, né? Que eles estão sempre lá no cemitério, enterrados, né? Ou cremados, já foi lá. Mas o nosso espírito leva o nosso perispírito. Né? Aí dá uma outra palestra, né, podendo falar o que os vícios causam no nosso corpo espiritual, mas já é um outro tema. Vamos deixar esse tema para o Luciano, que deve estar vendo a gente. Aí, Luciano, vamos falar a respeito de como os vícios, né, benéficos ou não, o que eles causam no nosso corpo espiritual, né? Porque o nosso perispírito, ele que vai carregar o nosso espírito, ele continua sentindo os desejos, tendências, emoções e os hábitos. Eu quero suprir minhas necessidades. Pode mudar, Fábio, por favor. O caminho da libertação. Mas é tão difícil assim a gente sair de um vício, o que eu faço? Aqui tem um tratamento integral, que tem a parte material e a parte espiritual. Quando eu tenho um vício, não basta eu vir na casa espírita tomar um passe, porque já está no meu físico, né? Então, a gente tem que complementar. A doutrina espírita complementa, mas não substitui a medicina. Se é uma coisa do espírito, a gente trata na casa espírita, mas ele já chegou no corpo físico. Quem trata o corpo físico é o médico. Então, eu posso ir no médico, eu posso procurar um psicólogo, eu posso procurar um psiquiatra, que às vezes tem necessidade de tomar mais medicamentos. Eu posso ir nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, nos grupos de apoio. Ou eu posso procurar um tratamento espiritual. É muito legal fazer os dois juntos, porque um vai dando fortalecimento para o outro. Porque às vezes o tratamento material, a gente às vezes não vê resultado, a gente vai desmotivando. E o espiritual, ele vai dar o quê? Aquela motivação para que eu continue fazendo o meu tratamento material. Então, um vai dando apoio para o outro para que a gente consiga se libertar. O espiritual, eu posso tomar passe, eu posso praticar o evangelho no lar, que é maravilhoso, porque através do evangelho no lar, eu vou impedir esses espíritos que estão me vampirizando de entrarem na minha casa. Então, pelo menos dentro da minha casa, eu vou sentir um alívio, não vou sentir a necessidade, eu vou sentir aqueles momentos lá dentro que eu vou estar liberto desses irmãos que estão tentando me manter no vício para suprir a abstinência deles. Água fluidificada a gente tem aqui, mas quando vocês fazem o evangelho no lar, a gente sempre aconselha colocar uma jarra de água para deixar aquela água fluidificada para vocês irem tomando durante a semana. Né? Quem não faz o evangelho no lar, assim que a gente encerrar a palestra, pode perguntar para qualquer um dos nossos trabalhadores. Eles vão pegar um evangelho, dar de presente para vocês vão poder aprender como é que faz, e eles vão passar tudo certinho. Qualquer dúvida, traz para a gente vai trabalhando junto até que vocês tenham firmeza de já estarem fazendo o evangelho no lar. A oração, às vezes a gente fala assim, meu filho ora a Deus, mas só manda eu orar. Se a gente soubesse a força que tem uma prece, a gente oraria mais, a gente fazia mais oração. A gente fazia oração ao acordar agradecendo, oração no final do dia agradecendo, oração durante o dia, durante uma refeição, a gente orava o dia inteiro. Se nós tivéssemos a compreensão da importância que é uma oração, né, da importância e da força que ela tem. O estudo, né? Aqui na casa nós somos um centro de estudos espirituais, então nós temos cursos. E esses cursos ensinam e nos fortalecem
nos ensinam como que é a vida no lado espiritual, eles nos fortalecem porque eles nos dão a base da reforma íntima. Então a gente vai trabalhando tudo isso em conjunto para que a gente crie, né, uma base mais sólida para conseguir se libertar. Pode passar, tá, por favor. A verdadeira cura. Então, qual que é a verdadeira cura? Substituir prazeres destrutivos por valores duradouros. Então, amor, caridade, conhecimento, oração, autoconhecimento, serviço ao próximo, preencha a sua alma com o que realmente te faz crescer. A gente tem vários exemplos. Eu vou citar uma pessoa, ela já não está mais entre nós, mas foi minha aluna aqui no CELD. E quando eu conheci, né, eu não vou falar nome, mas quem conheceu vai saber quem é. Ela chegou no CELD totalmente drogada, né, viciada. Ela disse que ela estava no cemitério, no túmulo do pai, e ela escutou o pai dela dar o endereço daqui. E ela veio parar aqui na porta. Nem sabia o que era aqui, mas ela veio e era um centro espírita. Ela chegou quase desmaiando aqui. E ela foi atendida, recebeu auxílio, começou um tratamento, né? A gente veio estudar na casa, ela parou, voltou, mas sempre que ela vinha estudar, alguma coisa absorvia. Nos últimos tempos, ela foi minha aluna, né, no CELD. E ela dava muito depoimento, porque eu convidei, até ela veio dar um ano, uma palestra dentro da mocidade sobre drogas, tipos de droga, o que elas causam, o que pode fazer na vida. O uso de drogas na vida dela causou uma doença autoimune, que foi o que levou ela uns anos atrás. Mas ela pegou toda aquela bagagem que ela tinha de dor e sofrimento e ela transformou numa coisa boa. Então ela dava palestras, ela era assistente social, foi ser assistente social. Ela, às vezes a mãe falava assim, olha, minha filha caiu lá na Cracolândia em São Paulo, sumiu lá dentro. Ela falou, eu vou lá. Ela se enfiava no meio da Cracolândia com a foto da pessoa até achar e trazia de volta. Ela não tinha medo disso, porque era o mundo que ela conhecia. Então, durante o tempo, esse último tempo dela, antes da doença, ela trabalhou muito isso. Então, você vê, ela conseguiu se libertar, teve as consequências dos atos, mas ela também fortalecia falar sobre isso e ajudar as pessoas. Ela começou a ajudar muito pessoas viciadas a falar, olha, você também tem a capacidade, se eu me libertei, e ela falou, eu não sou uma pessoa assim, né? Não sou muito boa da cabeça, ela falava, ela era muito assim, brincalhona. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Né? Por que eu sou melhor do que você? Eu não sou melhor do que você. Então, ela falava isso e ela tirou um monte de gente, ela conseguiu ajudar muita gente. Então, é um exemplo que a gente vê, acabou partindo cedo, né? Mas ela conseguiu transformar esse prazer destrutivo dela em ajudar muita gente. Ela ajudou muita gente nesse percurso dela, né? Então, preencha a sua alma com o que realmente te faz crescer. Às vezes a gente fala assim, quando a gente ajuda o próximo, a gente pratica a caridade, não é o próximo que é o mais auxiliado, somos nós mesmos. A gente acha que um prato, uma marmita, uma roupa, ou dar atenção para alguém, nós estamos fazendo a caridade que é bom para alguém. Mas a verdade é um segredo, não conta para ninguém. Nós somos quem mais recebemos. Quando praticamos a caridade, quem mais recebe somos nós. É isso que a gente tem que ter. Isso é um vício maravilhoso, né? O vício da caridade, ou seja, de praticar a caridade sem esperar nada em troca e simplesmente saber que de alguma forma eu aliviei uma dor, eu trouxe um sorriso para alguém, eu dei uma nova direção, eu mostrei uma nova porta. Quem sabe aquela pessoa também consiga. Mensagem de esperança, não, ninguém está condenado para sempre. Deus oferece sempre misericórdia, novas oportunidades, reencarnação e aprendizado. E aquela frase de Emmanuel, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Mas então não tem mais jeito, eu estou condenado, é um estigma na minha vida. Não, né? Pelo contrário, Deus dá misericórdia para todos nós. Às vezes as pessoas perdem a esperança na gente. Falam, o Giba não muda não. O Giba não tem jeito. Mas para Deus sempre há esperança. Para Deus sempre o Giba vai conseguir sair dali. Mas a gente fala, Giba não tem mais jeito. Não tem aquelas pessoas que a gente fala que não tem mais jeito?
A gente esquece, né? Não é da nossa convivência. De repente a gente encontra a pessoa e se surpreende, está melhor que a gente. Não é assim? Então Deus tem misericórdia, tudo pode acontecer, novas oportunidades podem surgir e aquela pessoa pode abraçar, pode se transformar. Se não tiver jeito, tem novas reencarnações. Através do processo reencarnatório, a gente tem oportunidades de novas existências. Né? Sem falar que quando a gente está lá desencarnado, a gente tem processos também de aprendizado, de fortalecimento no plano espiritual. Quando nós reencarnamos, quem sabe estamos mais fortalecidos, já viemos junto com o Giba para ajudar ele. Só brincadeira, Giba. Então sempre tem um aprendizado. E tudo pode mudar. Hoje eu posso ser uma pessoa perdida nessa existência, mas eu vou ser perdida para sempre? Não, eu posso mudar. Amanhã eu posso ser uma outra pessoa e todo mundo que achava que a minha história ia ter um final triste vai ser o mais feliz de todos. Então, uma que a gente tem que parar sempre e pensar na frase de Jesus, que é orar e vigiar. Praticar a oração e vigiar os nossos pensamentos. De repente aquele pensamento, vai lá, pega mais um cigarro, vai lá, toma mais um gole, vai lá jogar, vai lá fazer isso, vamos comprar mais uma blusinha. Às vezes esse pensamento não é nosso. Então a gente tem que viajar e falar, opa, peraí, não, isso eu não quero. Então eu vou ter que dirigir, ó, o que tem dirigido minhas escolhas? Será que sou eu que estou fazendo as minhas escolhas? Ou será que eu estou sendo manipulado? Né? Às vezes não é uma pessoa presente ali materialmente, mas pode ser um espírito que já sabe das minhas tendências e quer que eu vou lá suprir as abstinências, né? Então, eu sou verdadeiramente livre? Para mim, ser verdadeiramente livre, eu tenho que estar acima disso. Eu tenho que estar dirigindo as minhas escolhas. Eu não posso ser igual aquela fotinho, né? Eu não posso ser um fantoche, um boneco na mão de ninguém. Eu tenho que ser mais forte e dirigir. Então, qual hábito eu preciso transformar hoje? O que está me impedindo? Aqui na casa, a gente tem algumas assistências, para quem não conhece, que auxiliam bastante. Tem uma assistência que é justamente no dia de hoje, que quem estaria aqui na palestra da assistência estaria ouvindo, que é justamente a reconstrução do eu, onde a gente tenta auxiliar nos vícios físicos e morais. Então, mas eu não sabia, eu queria passar nessa assistência. É só passar na recepção, falar que quer passar num atendimento fraterno e falar para o atendente, olha, eu preciso suprir um vício, quero me fortalecer, ele vai passar essa assistência, porque queira ou não queira, quando a gente vem na assistência direcionada, o passe também é direcionado. Então a gente tem que estar sabendo que naquele momento, irmãos vão estar aqui também nos fortalecendo para que a gente consiga se libertar. Então temos várias assistências na casa, quem quiser saber mais a respeito, a gente tem lá no nosso mural ali fora. Quem quiser perguntar, gente, eu tenho dúvidas, eu vou embora, eu vou ficar com essa... Não, todo mundo tem um crachazinho, gente, assim, com nome, vocês podem ir lá e perguntar. Por quê? Porque eles vão te dar as informações necessárias para que vocês não saiam com dúvidas, né? Então, que a luz de Jesus nos fortaleça na caminhada de libertação. Então, que a gente possa saber que não estamos sós, que nós estamos aqui também juntos e querendo auxiliar, porque nós também não estamos sós, estamos sempre com Jesus. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, por exemplo, a gente está tendo um grupo aqui na outra sala, que é o grupo Acolher, que é justamente para perdas e lutos. Então, a pessoa quando perde alguma coisa, um ente, não só o ente querido, mas perde um relacionamento, perde um trabalho, perde alguma coisa que ele tem, ou uma pessoa, no caso do luto, uma pessoa realmente, muitas vezes a pessoa perde a sua estrutura. E esses momentos também nos levam aos vícios, porque a gente sente um vazio, sente uma necessidade de suprir algo que a gente não vai mais ter naquele momento, e muitos acabam no vício. Então esse grupo é justamente para que a gente consiga desabafar, conversar, ter uma conversa mais direcionada, encontrar pessoas que, assim como eles estão lá, elas estão passando pela mesma situação. E a gente perceba que a gente não está sozinho. Nós nunca estamos sós. Sempre tem alguém que, se a gente der as mãos, vai os dois juntos se levantar e se erguer. Então é isso que a gente tem que ter consciência, que a gente nunca está só. E que Deus e que Jesus é sempre, sempre por todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus, para que a gente possa, nesse instante, receber os fluidos benéficos e salutares. Aqueles que vieram somente para o passe, para o Evangelho, já receberão o seu passe.
Nossos passistas já estão posicionados e quem veio para a assistência, não se preocupe, serão chamados pelo nome para que possam tomar o seu passe direcionado da assistência. Então, em pensamento, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês.